Agora a gente vai falar um pouco sobre o atraso no neurodesenvolvimento. Uhum. Anteriormente a gente falou sobre os marcos, né, que dão esse entendimento do que uma criança típica, que é aquela criança que tem os marcos do desenvolvimento de uma forma sem ter atrasos, né, é, o que é esperado para cada fase, né? E agora a Uhum. gente vai falar exatamente dos atrasos. Então, quais crianças podem apresentar atraso no neurodesenvolvimento, né? Então, são crianças que apresentam o transtorno do espectro autista, que podem apresentar atraso na linguagem, dificuldades de interação social, comportamentos repetitivos e interesses restritos. E isso tudo que a gente está trazendo é com base no DSM-5, né, que é um Uhum. manual diagnóstico, onde tem as características de cada patologia e o que aquela patologia apresenta para se caracterizar com Uhum. aquela doença, vamos dizer assim, né? E isso que a gente está falando são crianças que podem ou não. Não quer dizer que toda criança que tem ali o diagnóstico de TEA, ela tenha o atraso. Pode ser que ela não tenha, Sim. né? Porque Então, vai depender do grau do grau, de né? comprometimento, né? Isso. De nível de Nível de suporte, suporte. Isso. né? Então, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, o famoso TDAH, né? Uhum. A criança apresenta dificuldades de atenção, impulsividade, agitação motora. Os transtornos específicos da aprendizagem, né? Onde a criança apresenta dislexia, descalculia, desortografia também apresenta nesse transtorno, né? Uhum. No transtorno do desenvolvimento da linguagem, ela apresenta dificuldade significativa na aquisição da linguagem oral. Então, o que é importante? A gente fazer um paralelo com o que a gente falou anteriormente dos marcos do desenvolvimento, né? Uhum. Então, se a criança, naquela determinada fase que a gente falou, ela não adquiriu o que naquele marco aproximadamente ela deveria ter adquirido, sinaliza para que a gente pense em algum transtorno desses, né? Uhum. Transtorno de coordenação do movimento, né, que seria a dispraxia, que é a praxia é o fazer, né? Então, a dispraxia é um transtorno da coordenação do desenvolvimento, que é o atraso na motricidade fina ou grossa, né? Quando a gente percebe que a criança às vezes não tem muita coordenação motora, tanto na questão mais ampla, que é a coordenação motora grossa, quanto na motricidade mais refinada, que é pegar um lápis, cortar com a tesoura, pintar, desenhar, que é a coordenação motora fina, né? Crianças com histórico de prematuridade ou baixo peso ao nascer. Então, isso também é um aspecto a ser considerado, né? Eles podem apresentar atraso no controle postural, fala, atenção ou habilidades motoras, por conta de um fator, né, que desencadeou esses comportamentos, né? Então, mais uma vez, a importância de a gente conhecer os marcos do desenvolvimento, né? A gravidade depende da idade gestacional e de possíveis complicações, né? Crianças em condições genéticas ou síndromes. Então aqui vocês podem perceber que nós estamos falando mesmo ali de neurodesenvolvimento. São doenças, situações clínicas que acontecem que vão interferir diretamente no desenvolvimento da criança, né? Então, no caso das condições genéticas e síndromes, a gente tem ali a síndrome de Down, a síndrome do X frágil, síndrome de Rett e outras que a gente pode encontrar também ali no chão da escola, né? Geralmente apresentam um atraso global, que né, é atraso na fala, na cognição, coordenação motora e sociabilidade, né? Crianças com paralisia cerebral, que é outra patologia encontrada ali no atraso do neurodesenvolvimento, né? Que é atrasos motores significativos, né? Às vezes algum outro aspecto ali na questão de é, rigidez muscular ou não ter controle dos movimentos, né? Que é devido à doença, né? E pode estar acompanhados de dificuldades cognitivas, visuais e na fala.
Crianças com histórico de sofrimento perinatal ou lesões neurológicas, né? A criança pode ter apresentado hipóxia no parto, que, para quem não sabe o termo, né, hipóxia seria a falta de oxigênio quando a criança nasce, né? Infecções congênitas, sífilis ou alguma outra coisa que pode ocasionar lesões neurológicas, né? E traumatismo craniano. Os atrasos dependem da área do cérebro que foi afetada. Então, se aí a gente vai estar entrando num outro aspecto ali, né? A questão é, anatômica cerebral, né? Então, dependendo da região do cérebro que é responsável por determinada é, parte do corpo, aquilo que for afetado no cérebro é onde a criança vai ter É o impacto, o né? impacto que vai refletir no desenvolvimento da criança ali. Então, conforme a área do cérebro, vai ter a resposta motora na fala, ou na audição, visão e assim por diante, né? Criança com deficiência intelectual, né? Então são dificuldades generalizadas em habilidades adaptativas, raciocínio, resolução de problemas, linguagem e aprendizagem. O grau de atraso pode variar de leve a severo. Então a gente vai ter crianças com DI, que seria uma sigla para resumir o que seria deficiência intelectual, né? Vai depender, pode ser desde um atraso leve, que a criança é ainda muito funcional, até um grau severo, onde realmente ela precisa de todo o apoio e suporte para conseguir realizar as coisas, né? Crianças em situação de vulnerabilidade social e estímulo precoce insuficiente, né? Então isso afeta diretamente o desenvolvimento da criança, né? Uma criança que teve toda uma condição durante a vida, ela vai ter um desenvolvimento diferente de uma criança que passou fome, que passou frio, que os pais eram usuários de algum tipo de substância. Isso vai interferir diretamente, ou foram criadas em um abrigo, por exemplo, então vai ter muita relação com o desenvolvimento da criança, né? Então a falta de interação, afeto, linguagem e brincadeiras nos primeiros anos de vida pode gerar atrasos importantes, especialmente na linguagem e nas habilidades cognitivas e sociais, porque a criança muitas vezes não vivenciou aquilo. Então, como a gente estava falando, ela precisa ter todo esse estímulo para conseguir ter esse desenvolvimento pleno, né? E quando a criança tem essa situação de vulnerabilidade ou não tem o estímulo na fase certa da vida, ela vai apresentar, não necessariamente, mas a grande maioria delas, né, que passam por isso, acabam tendo essa dificuldade no neurodesenvolvimento ali, né? E esses casos são funcionais e muitas vezes são reversíveis com intervenção adequada. Então a criança tem todas as questões ali biológicas, neuronais presentes, mas devido a não ter tido o estímulo, ela apresenta dificuldade. Mas com o trabalho desenvolvido em cima daquelas crianças, ela recupera, vamos dizer assim, esses aspectos e consegue ter uma melhora no neurodesenvolvimento, né? Então, partindo-se do princípio que agora a gente estudou, né, os marcos do desenvolvimento, né, Ana, a gente tem que ficar atento aos sinais de alerta. Que o que é, né? Observando que a criança está fora do desenvolvimento típico, que o desenvolvimento típico é aquilo que é esperado para determinada fase do desenvolvimento, que são os marcos do desenvolvimento. Essa criança ela precisa ser avaliada e encaminhada para uma possível investigação diagnóstica. Por isso a importância de se conhecer ou ter algum referencial ali para perceber se a criança não está na fase correta do desenvolvimento, né? E porque através de estratégias de intervenção e estimulação, essa criança ela pode adquirir habilidades compatíveis com uma vida diária mais autônoma. Então, com o trabalho desenvolvido, né, tanto pelo professor no contexto escolar ali, ou quanto pelas parte clínica, vamos dizer assim, ela consegue ter uma melhora nesses aspectos, né? Então, esse acompanhamento
ele também tem que ser realizado por uma equipe multidisciplinar. Lógico que se uma criança tem a questão do aspecto da fala, por exemplo, mais comprometido, o profissional mais indicado para trabalhar com isso é o fonoaudiólogo, né? Uhum. Nas questões funcionais, o terapeuta ocupacional, nos aspectos físicos, a fisioterapia, né? Então, só que dependendo do grau de comprometimento da criança, vai necessitar de uma equipe multiprofissional Uhum. completa para acompanhar esse desenvolvimento, né? Por isso a importância da gente saber os marcos do desenvolvimento para ficar atento ali. Se a criança não atinge, né, durante aquela fase, ela não atinge, já é um sinal de alerta, né? Sim. Então a gente acredita que as crianças podem se beneficiar de ações preventivas, pois com avaliação precoce, estratégias de intervenção e estimulação direcionadas, trabalho em equipe e parcerias com profissionais de todas as áreas ali, tanto professor da sala de recurso multifuncional, profissionais de apoio e a equipe clínica propriamente dita, né, podem garantir o sucesso no desenvolvimento de cada educando, né? Então, Uhum. a gente não pode entender que aquela criança com deficiência ela está fadada a não ter Uhum. uma vida plena e um desenvolvimento. Não, ela precisa ser estimulada para conseguir alcançar o maior grau de independência possível, né? E quanto antes, melhor esse desenvolvimento, né? Sim. Se eu consigo fazer uma intervenção ali na fase em que ela é bebê, né? Eu consigo depois com que ela alcance ali realmente, que ela tem as dificuldades dela, mas ela vai alcançar a autonomia, né? A independência. Lembrando, né, que como a gente falou nos marcos do desenvolvimento, é uma escadinha, né? É Isso. um marco atrás do outro. Quanto antes a gente perceber, quanto antes ela ser estimulada, antes ela vai conseguir superar as dificuldades que ela apresenta, né? É isso mesmo. Em relação, então, à questão das estratégias de apoio para crianças com atraso no neurodesenvolvimento, vai depender muito da gravidade e das áreas afetadas. Então, fala, linguagem, cognição, socialização, motricidade. Então, conforme o atraso que essa criança apresenta, é que vai ver o tipo de estratégia que vai ser utilizada com ela. Mas, geralmente, é multidisciplinar esse trabalho, né? Envolvendo professor a parte clínica propriamente dita, né? Então, a gente está aí falando de terapias especializadas, né, como a fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, a psicologia infantil ou a neuropsicologia, né, a psicopedagogia, e existem profissionais de todas essas áreas que trabalham com a intervenção precoce, né, que é a estimulação global do desenvolvimento, né. Abordagens e métodos específicos que a gente ouve muito falar na escola, né, o método ABA, que se baseia na análise do comportamento. Então, conforme o que a criança apresenta, eles vão ter uma intervenção em relação ao comportamento daquela criança, né? O método Denver também, que é outro método específico de tratamento, né? A integração sensorial, que é desenvolvida pelos terapeutas ocupacionais, é uma especialidade da terapia ocupacional, foi uma terapeuta ocupacional que criou, né? Então, é um trabalho desenvolvido por esse profissional, né? E o PECS também, que é o sistema de comunicação, né? O suporte médico, né? Que é estar em acompanhamento com o pediatra, com o neurologista pediátrico e a psiquiatria infantil, em alguns casos, principalmente comportamentais, né? Isso, e também às vezes com relação à medicação, né? É o psiquiatra Sim, infantil, que caso a criança precise de medicação, é ele que vai estar, né? sim. Alguns casos o neuro também, né? Uhum, O pediatra, logicamente, né, acaba acompanhando desde a infância ali. Muitas vezes é o profissional que vai identificar, né, o atraso no desenvolvimento e uhum, vai indicar para a família que isso. precisa o acompanhamento, né? Mas muitas vezes mesmo do psiquiatra, o professor O lá na professor. sala, né? É. Tudo começa pelo professor, Sim, né? Porque é o professor que vai chamar a família, fazer uma conversa, porque né, observou, verificou esse atraso, e daí vai pedir para a família, né, tá correndo atrás desse suporte médico, né? sim, sim.
E aí temos também as intervenções escolares, né, que é adaptar o ambiente escolar para aquela criança que tenha dificuldade, né, atendimento educacional especializado, que seria a sala de recursos, os profissionais de apoio, né, e o planejamento individualizado com equipe pedagógica e especialistas. Então, é um envolvimento de todos para que aquela criança consiga desenvolver ali nas questões pedagógicas e desenvolvimento da melhor forma possível, né? E é claro que é imprescindível o envolvimento familiar, né, Ana? A família deve participar das terapias, pois o ambiente familiar é essencial para generalizar aprendizados. Não adianta a escola fazer uma coisa e em casa não ser feito. Não adianta existir a estimulação clínica e na escola não ser feito também o trabalho. Então, é uma rede ali que tem que falar a mesma língua para que a criança consiga se desenvolver da melhor forma possível, né? Orientações para estimular a criança em casa são fundamentais, né? Então, acho que sobre esse módulo é isso, né? Estamos finalizando esse módulo. Então, gostaríamos de agradecer, né, por estarmos juntos aqui estudando sobre esse conteúdo e dizer o quanto é importante, né, nós sabermos esse conteúdo para conseguir aplicar, né, ele na prática ali na escola, né? Eu sou suspeito para falar porque eu acho que esses marcos do desenvolvimento eles são fantásticos, né? Eu até fico encantado no falar com isso e espero que tenha sido de grande proveito para vocês que se inscreveram no curso e possam ter um olhar diferenciado mesmo, né, em relação às crianças para a gente aperfeiçoar ainda mais o nosso trabalho. Então tá bom. Muito obrigada e até mais.